Bem, pessoal, então assim está o nosso trabalho. Como eu pedi para vocês, vocês iriam fazer aqui a parte de trás até que faltasse uma carreira para vocês terem a mesma quantidade de carreiras que vocês fizeram na parte da frente. Só que essa carreira que está faltando, a gente vai fazer. Entretanto, no momento em que a gente vai fazer essa carreira, a gente também vai fechar, unir a parte de trás com a parte da frente, tá bom? Então, a gente vai utilizar essa última carreira como costura das duas partes. Como vocês podem ver, o meu fio que vem do novelo, ele está desse lado aqui. Então, com o auxílio de um marcador, vocês vão vir para esse lado, pro lado contrário ao que está com a ponta do fio, e nele você vai marcar a posição exata de união da parte da frente. E qual é a posição exata? Eu quero que vocês observem aqui como ficou a minha alça. A minha alça tem aqui a metade de um leque inteiro, a metade de um leque. Então, eu venho aqui na parte de trás e vou buscar o mesmo lugar, a metade de um leque inteiro. Aqui eu tenho outro leque, então eu vou colocar o marcador na metade dele, que é o ponto central, ok? Então, aqui agora eu tenho a metade de um leque inteiro, a metade de um leque. É a partir desse marcador que eu vou começar a unir com essa parte aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, porque se você tiver feito a alça diferente da minha, é fundamental que você consiga entender como localizar o ponto certo para começar a fechar com esse outro lado, tá bom? Esse lado aqui vai ser mais fácil, porque a gente vai começar a união por ele. Bem, então, o que eu vou fazer? Primeiramente, é importante que vocês deixem a parte que vocês escolheram como lado direito da peça para dentro. O lado direito que eu falo é o lado de uso, o lado que fica para fora. É o lado contrário, é o lado avesso, ok? Então, aqui eu tenho o lado que eu escolhi como lado direito. Como é que eu escolhi? O que foi que me fez decidir que esse lado seria o lado direito da peça? Os pontos baixos, tá bom? Esses pontos baixos, essas carreiras de pontos baixos, que elas estão no lado direito, então, eu escolhi essa parte da peça como lado direito. Olhem só a diferença do lado direito dos pontos baixos pro lado avesso dos pontos baixos, que fica com os buraquinhos mais acentuados, tá bom? Então, eu prefiro esse lado aqui como lado direito. Mas essa é uma escolha minha, vocês decidem, tá? Só que como eu quero esse lado como lado direito, eu vou deixar ele pra dentro e vou dobrar dessa forma aqui, colocando o lado avesso pra fora. Bem, olhem só aqui, como vocês podem ver, a parte de trás, que é onde eu vou fazer a carreira que falta, está pra trás, e aqui está a parte da frente, tá bom? Eu vou fazer, na parte de trás, os pontos altos, mas as correntinhas de separação eu vou sempre substituir por pontos baixíssimos que eu vou fazer na parte da frente, tá bom? É super simples isso aqui, já fechei vários trabalhos dessa forma, então provavelmente muitos de vocês já devem saber. Mas vou lembrar aqui o seguinte, não quer fazer desse jeito? Faça do jeito de vocês, não tem problema nenhum. Vou fazer aqui 3 correntes, que irão equivaler a um ponto alto, 1, 2, 3. Vou tirar a agulha e venho aqui para o ponto alto da parte da frente, ponto alto onde as carreiras estão completas. Vou colocar a agulha de frente para trás e vou puxar a laçada que eu deixei. Dessa forma aqui. Agora, como a gente está fazendo a repetição da terceira carreira, vocês devem lembrar que aqui a gente faz 2 correntes e um ponto alto sobre esse ponto aqui, certo? Como eu falei, as 2 correntes a gente substitui por pontos baixíssimos, que a gente vai fazer nas correntinhas da frente. Então, eu venho nas correntinhas da frente e vou fazer pontos baixíssimos. 1, 2. Agora é a hora de eu fazer o ponto alto. Porém, antes de eu fazer o ponto alto, eu venho nesse ponto alto da frente e coloco a agulha. Laço o fio, vou no ponto de trás e faço o ponto alto. E na hora de passar a última laçada, eu passo por dentro de todos os pontos. Dessa forma aqui. Eu tenho aqui na frente uma correntinha, tá? É hora de eu fazer a correntinha aqui antes de passar para o próximo leque. Mas eu venho nessa correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Entro no ponto alto, e aí, depois de entrar, eu faço um ponto alto no primeiro ponto do leque. Faço as 2 correntinhas sobre as correntinhas da frente, aliás, eu faço os 2 pontos baixíssimos sobre as correntinhas da frente, entro no ponto alto, vou na parte de trás e faço um ponto alto.
Vou repetir os 2 pontos baixíssimos nas correntinhas de separação. Entro no ponto alto e faço o ponto alto. Aqui eu tenho apenas uma correntinha, eu faço apenas um ponto baixíssimo. Entro no ponto alto, faço aqui na parte de trás, olhem só, que já é um outro leque, um ponto alto. Aqui eu tenho aquelas correntinhas que subiram a carreira anterior. As 2 primeiras correntes representam separação e as outras 3 representam um ponto alto. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo apenas nas 2 primeiras correntes. 1, 2. Eu entro na terceira e vou fazer o ponto alto. Pronto. Nesse momento aqui, pessoal, olhem só, está fechado. A gente deixa o lado avesso da peça para fora, justamente porque a costura, ela acaba causando esse relevo. Então, esse relevo, quando você vestir, ela vai ficar do lado avesso da peça, tá? Então, não tem problema nenhum. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou dar continuidade, 2 correntes, um ponto alto, uma correntinha, passo para o próximo leque, até eu chegar lá onde eu coloquei o marcador, tá bom? Porque lá onde eu coloquei o marcador, eu começo a fechar a outra parte. Vamos lá. Olhem só, pessoal, tô chegando aqui no leque onde está o marcador. Vou aqui concluir esse leque fazendo uma correntinha. Venho aqui para o ponto alto antes do marcador e vou fazer esse ponto alto sobre ele. Vou fazer as 2 correntes, porque eu só começo a união quando eu chego no ponto onde está o marcador, que é o ponto central. Então, nesse momento, eu vou pegar aqui a outra parte, coloco pela frente, da mesma forma como eu fiz do outro lado, tá? Aí, eu vou entrar com a agulha na terceira corrente, contando de baixo pra cima, no ponto alto do canto, tá? E aí, depois que eu entro com a agulha aqui, eu faço o ponto alto bem no ponto onde está o marcador. Vou fazer aqui os pontos baixíssimos, que irão substituir as 2 correntinhas de separação. Entro no ponto alto e faço um ponto alto. Agora, é a vez de fazer apenas uma correntinha. Entro no ponto, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Entro no ponto, faço um ponto alto. Ponto baixíssimo aqui nas 2 correntinhas. Entro no ponto alto e faço um ponto alto. Um ponto baixíssimo apenas em uma correntinha, entro no ponto e faço aqui um ponto alto. Para concluir essa união, eu vou fazer aqui os 2 pontos baixíssimos. Entro no último ponto. Aqui é o seguinte, aqui eu tenho 4 correntes. A primeira é uma correntinha de separação, então, eu vou pular. Na segunda, eu faço um ponto alto. Pronto. Está encerrada as 2 partes. Agora, a gente vai arrematar o fio e passar para a manga da peça, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, então agora a gente vai iniciar a nossa manga. A nossa manga tem exatamente os mesmos pontos que tem no corpo da peça. A gente também vai iniciar pelo entremeio, tá? O nosso cordão de correntes, mais uma vez, precisa ser múltiplo de 8. Você vai fazer 8 correntes, mais 8 correntes, mais 8 correntes. E a medida que você precisa para fazer esse cordão é a medida da circunferência do braço. Estou dando aí a minha tabela com sugestões para essas medidas. Você pode seguir a tabela, você pode, com o auxílio de uma fita métrica, medir a circunferência do braço de quem vai utilizar. E aí, na hora de medir, você vai medir na região mais próxima das axilas, tá? Aquela regiãozinha mais volumosa, onde costuma ter aquele músculo mais ressaltado, tá bom? É ali que você vai pegar essa medida. Depois que você fizer o seu cordão de correntes, dessa vez você vai fechar em círculo. Nós vamos trabalhar os pontos agora em círculos, tá bom? E eu vou mostrar sempre o início e o final da carreira, justamente porque o ponto você já sabe como fazer. Vamos aqui fechar em círculo. Vocês devem lembrar que quando a gente fez a primeira carreira do entremeio, a gente fez uma carreira só
de pontos baixos. Pois é, a gente também vai fazer uma carreira só de pontos baixos aqui, e eu também vou fazer essa carreira de pontos baixos pegando a alcinha de trás do cordão de correntes. Se você não quiser fazer dessa forma, não precisa, você pode fazer aqui de forma convencional, tá bom? Da mesma maneira que eu falei no corpo. Para quem quiser pegar a parte de trás, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer no mesmo ponto um ponto baixo, só que eu vou fazer na correntinha de trás, tá? Naquela alcinha que forma a ondulação. Aí, eu faço um ponto baixo. Eu sei que é chato fazer o ponto baixo aqui, principalmente para quem não tem costume. Olha só, eu vou pro próximo ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. Mas depois você vai pegando o jeito e vai se tornando rápido, tá? Então, se você quer, como eu posso dizer, agregar uma forma nova de fazer os seus trabalhos, tentem fazer, tá? Tentem fazer dessa forma. Então, vamos lá até o fim da carreira. Uma coisa é bem importante para você saber se você fez a quantidade certa de pontos baixos. Ela precisa ter a mesma quantidade das correntes que você fez. Eu, por exemplo, eu fiz 64 correntes. Eu preciso ter 64 pontos baixos, tá bom? Vamos lá. Chegando aqui no finzinho da carreira, venho aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai começar a fazer os bloquinhos de 3 pontos altos com um ponto puff em volta. Eu vou subir fazendo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Vou pro próximo ponto fazer o segundo ponto alto. No próximo ponto, faço o terceiro ponto alto. Agora é a vez do ponto puff. Mas, ao contrário da parte aberta, onde no primeiro bloquinho eu fiz o ponto puff, pegando apenas os 2 últimos pontos altos, dessa vez eu vou pegar os 3. Mas, para que o ponto puff não escapula, não escorregue, eu vou colocar um marcador na terceira corrente, contando de baixo para cima. Dessa forma aqui. Vou segurar o marcador e vou fazer as laçadas do ponto puff por baixo dele. 1, 2, 3. Vou fechar aqui o ponto puff. E aqui, nesse momento, eu já posso soltar o marcador. Não preciso mais me preocupar em segurar, mas eu não vou tirar o marcador por enquanto, tá bom? Vou pular o primeiro ponto, a partir do segundo eu começo tudo de novo. Aqui vocês já conhecem o ponto, tá? Já sabem como fazer, então eu não vou dar muita explicação. Vamos até o fim dessa carreira. Chegando aqui no finzinho, vou fazer aqui o puff sobre os últimos 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse pontinho onde está o marcador. Para você não correr o risco de agora, no finalzinho da carreira, você tirar o marcador e, por algum descuido, o ponto puff soltar e você ter que refazer tudo de novo, eu sugiro que você tente fazer o ponto baixíssimo sem retirar o marcador, tá bom? Aí, depois, você tira. Vai atrapalhar um pouquinho, mas é possível. Pronto. Fechadinho o nosso ponto, tá? Agora, a gente vai fazer uma correntinha e vai para aquela carreira de pontos baixos sobre os blocos, que, como eu já expliquei para vocês, olhem por cima, tá? E façam um ponto baixo para cada trancinha, para que vocês não corram risco de errar, tá bom? Para cada correntinha aqui, você faz um ponto baixo até o fim da carreira. Tô chegando aqui no finzinho da nossa carreira, venho no primeiro ponto baixo que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer o ponto principal da peça, tá bom? A gente vai começar a trabalhar o ponto principal, que é exatamente o mesmo ponto que a gente fez no corpo. Vou fazer aqui uma correntinha para subir e um ponto baixo no mesmo lugar. 2 correntes, pulo um ponto e no segundo ponto eu faço 3 pontos altos. Eu tô fazendo aqui a repetição da primeira carreira, tá? 2 correntes, pulo um ponto, no segundo um ponto baixo. 5 correntes, pulo 3 pontos, no quarto ponto um ponto baixo. 2 correntes, pulo um ponto, no segundo ponto eu vou fazer 3 pontos altos, e assim eu sigo até o fim da carreira. É um ponto que você já sabe trabalhar, então eu vou ficar focando apenas no início e no fim da carreira, já que a gente vai estar fazendo o mesmo ponto, dessa vez de forma circular, tá bom? Então, vamos lá, até o fim da carreira. Estamos chegando aqui no fim da carreira, e todas as vezes em que você estiver encerrando a repetição da carreira 1, você vai fazer aqui a alcinha que falta para finalizar, da seguinte forma: 2 correntes,
e um ponto alto que você vai fazer no primeiro ponto que você fez da carreira, tá bom? Ficando dessa forma aqui, com a agulha já no centro da alcinha, ok? A partir daqui, a gente sobe para a repetição da segunda carreira, fazendo 3 correntes. Vamos aqui para o primeiro ponto, fazer um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto. E assim a gente segue fazendo a receita que você já conhece até o fim da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no finzinho da carreira, fiz aqui o leque, falta eu encerrar. Olhem só, aqui está a alça que eu fiz para encerrar a carreira anterior, o ponto alto que eu fiz para encerrar a carreira. Eu vou encerrar essa segunda carreira sobre o ponto alto. Olhem só, vou fazer 3 correntes e vou fazer um ponto baixíssimo no topo do ponto alto, dessa forma. Agora, eu preciso caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar nesse primeiro ponto alto, que é onde eu vou iniciar a repetição da terceira carreira. Eu peço que vocês prestem bastante atenção em como a gente está encerrando e começando cada carreira, porque vocês irão ficar repetindo dessa forma o tempo inteiro, tá bom? Eu venho aqui fazer o último ponto baixíssimo dentro do ponto alto, faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 2 correntes de separação. Aí, eu vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, 2 correntes, faço um ponto alto, uma correntinha, e assim eu sigo a carreira, tá bom? Até o fim, vamos lá. Tô encerrando aqui a nossa carreira, olhem só. Para concluir de vez, vou fazer uma correntinha. Venho aqui na terceira corrente, tanto faz de cima para baixo ou de baixo para cima, vai dar no mesmo lugar. E vou fazer um ponto baixíssimo, e aqui a gente encerra a repetição da terceira carreira. E a gente conclui assim o primeiro motivo, já que para ter um motivo completo, a gente tem que ter 3 carreiras, certo? Então, pessoal, o que vocês vão fazer de agora em diante é repetir essas carreiras até o tamanho que vocês precisam. Só para não restar dúvidas, eu vou mostrar aqui para vocês como começar a repetição da primeira carreira, tá bom? Eu vou entrar aqui dentro desse primeiro espaço e vou fazer um ponto baixo. Pronto. Agora é só dar continuidade, 2 correntes e 3 pontos altos aqui sobre o ponto alto central da base. E assim a gente segue do jeito que a gente já aprendeu e a gente vai começando e iniciando as carreiras do jeito que a gente fez aqui. Se restar alguma dúvida, se você não conseguir lembrar de algum processo, você volta até a primeira carreira e assiste tudo de novo, tá bom? Até você conseguir aprender. E você vai fazendo até você chegar no tamanho que você precisa. E qual é o tamanho que você precisa? Eu vou mostrar aqui para vocês a minha sugestão. Pessoal, então, aqui está a minha peça. Aqui vocês podem ver a nossa cava do braço e aqui a manguinha que a gente está trabalhando. Eu vou colocar aqui a última carreira da manga bem do lado da última carreira que a gente fez aqui na peça antes de abrir a cava do braço, tá bom? Para que vocês consigam ver a diferença que está de tamanho entre a manga e essa altura bem aqui até a gente atingir o início da cava do braço. A minha sugestão para a manga de vocês é que vocês façam essas mangas até que vocês cheguem numa medida aproximada, tá? Mais ou menos a mesma medida que a peça de vocês tem nessa região, tá? Na altura da peça antes de abrir a cava do braço. Eu vou mostrar aqui uma manga que eu já tenho mais avançada para que vocês entendam melhor o que eu estou falando. Olhem só aqui. Então, aqui vocês observam que elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Então, a minha sugestão é que vocês deixem a manga de vocês aqui antes da gente ir para a próxima etapa. Uma observação importante é que a última carreira trabalhada antes da gente ir para a próxima etapa é a repetição da primeira carreira, ok? Porque a gente vai para a próxima etapa trabalhando em cima dela. E qual vai ser a próxima etapa? Na próxima etapa, a gente vai construir o que a gente chama de cabeça da manga, para que a gente consiga encaixar aqui certinho na cava do braço. E para fazer essa cabeça da manga, a gente volta a trabalhar de ida e volta, e a gente volta também a fazer diminuições, tanto no início quanto no fim da carreira, tá bom? Vou deixar a peça de lado e agora eu vou trabalhar em cima dessa manga aqui. Bem, então, como eu disse, a partir de agora a gente trabalha de ida e volta. E como a gente trabalha de ida e volta, eu já vou começar voltando. Vou fazer aqui 3 correntes, vou virar o trabalho. Para que vocês não se percam, vocês podem colocar o marcador bem aqui, tá bom?
para que vocês lembrem de voltar. E aqui vocês começam a repetição da segunda carreira. Eu fiz 3 correntes e já fui direto pro leque. Vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e vou seguir da maneira que a gente já conhece, tá bom? Até o outro lado, vamos lá. Chegando aqui próximo do marcador, tô aqui fazendo o último leque, e aqui é o seguinte, a gente vai começar a fazer diminuições. Então, aqui o último ponto alto, a gente para com 2 laçadas na agulha e faz mais um ponto alto aqui no mesmo ponto onde está o marcador. E fecha tudo junto. Aqui a gente já volta com 3 correntes, vira o trabalho e faz um ponto alto sobre o segundo ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, e assim a gente segue repetindo a terceira carreira. Aqui são diminuições do jeito que a gente já aprendeu a fazer, tá? Não tem nenhum mistério. Então, eu vou aqui até o fim da carreira. Vamos lá. Chegando aqui, pessoal, olhem só, no último leque, vou fazer o primeiro ponto alto, 2 correntes. No segundo ponto alto, eu vou parar com 2 laçadas e vou fazer mais um ponto alto nesse espaço aqui. Pessoal, se vocês ficarem preocupados em se perder, vão colocando o marcador, tá? Vão colocando o marcador para vocês verem certinho, por exemplo, onde é que vocês terminaram a carreira e fazer de novo. Agora, eu vou começar a próxima carreira, a repetição da primeira. Vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto e vou fazer 5 correntes. Vou pular esses 2 espaços, no terceiro espaço, vou fazer um ponto baixo. E assim, eu sigo fazendo a repetição da primeira carreira. Vamos lá. Tô aqui chegando no final da repetição da primeira carreira, e assim como a gente começou a repetição da primeira carreira com uma alça, a gente também vai terminar com uma alça. Só que para terminar com a alça, a gente vai fazer 2 correntes e substituir as outras 3 por um ponto alto, que a gente vai fazer nesse último espaço aqui. Ficando dessa forma. Agora, a gente faz as 3 correntes, vira o trabalho e repete mais uma vez a segunda carreira. Pessoal, com tudo que a gente já aprendeu aqui sobre as diminuições, eu acredito que você já deve fazer isso aqui tranquilamente sozinho, né? Então, é isso que você vai fazer. Você vai dar continuidade à sua manga, fazendo essas diminuições até você alcançar o tamanho que você precisa. E agora, eu vou mostrar para vocês qual é o tamanho que vocês precisam, tá bom? Bem, então, eu voltei aqui novamente com a nossa peça e a nossa abertura da cava, para que vocês consigam entender até onde vocês irão prosseguir com essa manga. Eu tô dobrando aqui a manga certinho aqui na diminuição, olhem só, para ficar dessa forma. E eu vou tentar encaixar a abertura da manga na abertura da cava, dessa forma aqui, olhem só, a parte mais profunda da manga junto com a parte mais profunda da cava. E aqui vocês conseguem ver que ainda tem mais ou menos aqui uns 2 dedinhos de distância para minha peça. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou continuar fazendo a diminuição, porque quanto mais diminuições eu fizer, mais essa abertura aqui ela vai aumentar. Então, eu preciso fazer carreira por carreira com essas diminuições até que a abertura da minha manga tenha atingido a abertura da cava do braço, tá bom? Como as diferenças de tamanho varia da minha peça para a peça que você está fazendo, eu não tenho como dizer, faça a quantidade X de diminuições. Não tem. Você vai fazer a sua diminuição e vai medindo no seu trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar uma avançada na minha peça, vou continuar fazendo as diminuições até que eu tenha a medida aqui que eu preciso, tá bom? Bem, pessoal, olhem só como tá aqui a minha manga. Eu já cheguei aqui no tamanho que eu preciso, vou mostrar aqui pra vocês. Vou juntar aqui o início da última carreira com o começo da última carreira. Vou dobrar aqui e vou medir na cava do braço. Primeiramente, eu junto aqui a parte mais profunda da manga com a parte mais profunda da cava e vou aqui tentar encaixar o resto para saber se dá certinho, para saber se o topo da manga encontrou aqui o topo da cava. E como vocês podem ver, está certinho. Então, nesse momento, eu já tenho o tamanho que eu preciso para minha manga, só fazendo diminuições no início e no final das carreiras, tá bom? O nosso próximo passo é fazer a união, a costura da manga com a cava. E, primeiramente, a gente precisa colocar as 2 peças do lado avesso, porque essa costura que eu vou sugerir para vocês vai causar um relevo, assim como causou o ombro, tá bom? Então, vocês coloquem a peça do lado avesso e coloquem a manga também. A minha peça já está do lado avesso,
É possível ver aqui a marcação da costura do ombro. E eu vou colocar aqui a manga também, do lado avesso. E aqui é o seguinte, para vocês fazerem essa união, vocês irão precisar de marcadores de pontos. Quantos marcadores? No mínimo 4, porque a gente vai unir pontos estratégicos nessa união, para na hora de fazer a costura não correr risco de ficar torto, da manga não ficar torta na cava do braço. Então, a gente precisa de no mínimo 4 marcadores para tentar segurar a manga em lugares estratégicos. Então, o primeiro ponto que a gente vai ligar é o ponto mais profundo da manga, no ponto mais profundo da cava. O segundo ponto é o contrário, é o ponto mais alto da manga com o ponto mais alto da cava. Prestem bem atenção que na hora de marcar o ponto mais alto da manga, vocês irão deixar bem juntinho aqui o início e o fim da carreira, olha só, dobrar bem certinho. E o ponto mais alto é esse bem aqui, ó, é bem na dobra. E aí, vocês irão unir lá onde a gente fez a costura do ombro. O terceiro ponto que a gente vai marcar, deixa aqui o fio pra frente, tá, pessoal? O terceiro ponto que a gente vai marcar é na parte de trás, olhem só, eu abri aqui as duas partes da frente, para poder aparecer essas duas camadas de trás, e eu vou colocar o marcador no centro, tá? Entre um marcador e outro, vou colocar bem no centro. Tentem arrumar para vocês colocarem o mais certinho possível. E você vai repetir a mesma coisa nas duas camadas da frente. Olhem só, dobrei aqui, nas duas camadas da frente eu vou colocar mais um marcador. Pronto, esses são os 4 pontos importantes para que vocês usem o marcador. Entretanto, se vocês tiverem mais marcadores e quiser continuar fazendo essa união, então vocês irão colocar novos marcadores entre um e outro. Eu venho aqui na parte de trás, entre um marcador e outro, e vou colocar um novo marcador na metade do caminho. Vou fazer a mesma coisa na camada da frente. Vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Vou abrir aqui para aparecer a parte de trás, e na metade do caminho eu vou colocar aqui o marcador. Agora, eu vou fazer com a parte da frente. E se você quiser continuar colocando mais marcadores, é só você ir fazendo isso aqui, tá? Um marcador entre um e outro. Agora, eu vou dar para vocês a minha sugestão de união, mas como o nome já diz, é só uma sugestão, tá bom? Se vocês quiserem fazer de outra forma, fiquem à vontade. Então, eu estou bem aqui, olhem só, esse marcadorzinho aqui, ele está segurando apenas a ponta do fio, tá? Eu vou tirar ele. Aí, eu venho do outro lado, na mesma direção onde ele tá, mas na outra parte, no caso aqui a cava, e vou puxar ele, tá? Eu vou puxar essa pontinha do fio por dentro. Vou diminuir aqui. Como eu tenho que segurar em uma posição que não cubra a câmera, acaba ficando um pouquinho difícil para eu fazer aqui. Porque eu tenho que segurar de uma forma que não cubra a visão de vocês. Pronto, peguei a laçada, puxei pra frente. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 2 correntinhas. 1, 2. Vou deitar essas 2 correntinhas sem esticar e sem deixar muito encolhidinho, tá? Não preciso deixar encolhidinho. Vou deitar pra deixar rente. Vou colocar a agulha de um lado e do outro. De preferência, com a agulha por dentro dos pontos, tá? Aí, eu faço um ponto baixíssimo. Novamente, 2 correntes. Mais uma vez, eu deito aqui sem esticar e sem deixar encolhido. Foi parar bem onde tá o marcador. Então, eu posso ir tirando o marcador. Nesse caso aqui, eu vou ter que tirar porque vai atrapalhar. Aí, eu vou entrar aqui num pontinho aqui, de um lado e do outro, e vou fazer um ponto baixíssimo.
2 correntes. Vou deitar novamente, sem esticar e sem deixar encolhido. Vou passar aqui a agulha dos dois lados. E vou fazer 2 correntes. Olhem só, pessoal, só para tirar aqui a dúvida. Eu não estou passando com a agulha aqui no vão, tá? Por baixo do ponto. Eu tô entrando com a agulha por dentro do ponto, tá? Assim, dessa forma. Para que isso diminua a possibilidade do ponto que eu tô fazendo ficar marcado lá na frente, quando você colocar a peça do lado direito novamente, tá bom? E o que que eu vou fazer? Eu vou dar a volta, pessoal, eu vou dar a volta fazendo apenas isso aqui, tá bom? Então, essa é a minha sugestão de união. Simples assim. Ok? Então, eu vou fazer esse lado, e depois eu faço o outro e volto já para mostrar para vocês como é que a minha peça está com as 2 mangas já colocadas. Bem, pessoal, olhem só. Então, assim está o meu trabalho depois de unir as 2 mangas. Olhem só. E o que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai dar continuidade ao comprimento da peça. A gente vai aumentar o comprimento das mangas, que, como eu disse, eu sugiro uma manga 3/4, mas se você quiser fazer uma manga mais comprida, ou até mesmo parar do jeito que está, fique à vontade. A gente também vai aumentar o comprimento da peça, tá? Até onde a gente achar necessário. E como a gente vai fazer esse aumento? A gente vai fazer esse aumento usando o mesmo ponto principal que a gente trabalhou em toda a peça, tá bom? Aqui a gente tem o entre-meio da manguinha, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez pra cima, porém, pra baixo. Só isso, simples assim, é exatamente a mesma coisa. Assim como a gente vai fazer isso aqui também no corpo. Repetir na parte de baixo do corpo a mesma coisa que a gente fez na parte de cima, ok? Eu vou só dar início aqui à manguinha, pra mostrar pra vocês como é que a gente vai dar continuidade, tá bom? É exatamente do jeito que a gente aprendeu até então. Então, eu venho aqui, pessoal, nas correntinhas iniciais, olhem só. As correntinhas iniciais que a gente começou a fazer a manga, as correntinhas iniciais que a gente começou a fazer o corpo, são nelas que a gente vai prender, tá bom? Eu venho aqui na correntinha e vou amarrar o fio. Eu vou amarrar, mas se você quiser colocar o fio no trabalho de outra forma, fique à vontade. Vou entrar aqui com a agulha no mesmo ponto onde eu amarrei para fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. 2 correntes, pulo um ponto, no segundo eu vou fazer 3 pontos altos. Aqui é para vocês verem que é exatamente da mesma forma que vocês fizeram a parte de cima da manga, tá? Exatamente igual. Então, se restar alguma dúvida, é só você voltar o vídeo até onde eu inicio a parte da manga e fazer a mesma coisa, que eu pulo um ponto da base e faço um ponto baixo no segundo. Agora, é a vez de eu fazer a alcinha com 5 correntes. 3, 4, 5, pulo 3 pontos, no quarto ponto faço um ponto baixo e assim eu sigo. Então, tem erro. Eu vou avançar até chegar no tamanho que eu preciso e eu volto já para eu mostrar para vocês o meu trabalho já mais adiantado, com o corpo já finalizado, mas eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o acabamento desse ponto, tá bom? Vamos lá. Bem, então aqui eu estou com a minha manga, olhem só, como vocês podem ver, depois aqui do entremeio, eu fiz aqui apenas 2 motivos, tá bom? Cada motivo é equivalente a 3 carreiras, olhem só, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vocês irão fazer quantos motivos vocês precisarem. Entretanto, para o acabamento que eu vou fazer agora, é necessário que vocês concluam o motivo, ou seja, pare aqui na repetição da 3ª carreira, tá bom? Mas isso é para quem quer fazer o acabamento igual ao meu. Se você quiser fazer o seu acabamento de uma outra forma, fique à vontade, tá bom? Então, depois que você encerra a carreira, você vai caminhar com pontos baixíssimos até você chegar no ponto alto do meio, esse ponto alto bem aqui. A partir de agora, a gente vai fazer nesse espaço de uma corrente um leque que vai misturar pontos altos e picôs. Vamos fazer aqui o primeiro ponto alto e vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Sobre o ponto alto que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer um ponto baixo, tá?
precisa ser um ponto baixo, porque eu quero que fique um espacinho entre um ponto alto e outro. Vou fazer outro ponto alto, aqui você observa esse espacinho, olha só. Se eu tivesse fechado o picô com um ponto baixíssimo, não teria esse espacinho. E aqui eu vou repetir 3 correntes e um picô fechado com um ponto baixo. Um ponto alto, um picô. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho 3 pontos altos, 3 picôs. Eu vou fazer aqui o 4º ponto alto e o 4º picô. Agora, eu vou fazer o 5º ponto alto. Sem picô dessa vez, vou baixar aqui e vou fazer um ponto baixo no ponto alto central do motivo seguinte. Dessa forma aqui. Agora, a gente vai passar para o próximo espaço e vai repetir exatamente a mesma coisa. 5 pontos altos intercalados por 4 picôs. Agora, eu vou fazer o último ponto alto e vou fechar com um ponto baixo no ponto alto central do motivo seguinte. E a gente vai dar a volta fazendo isso aqui. Chegando aqui no finalzinho da carreira, venho aqui no mesmo ponto onde eu iniciei a fazer esses leques e vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o fio e arrematar. Bem, então aqui é o seguinte, nesse momento eu já fiz as minhas 2 mangas, vou aumentar aqui a imagem para vocês verem. Olhem só, uma manga e a outra. Também está pronta. E também já alonguei a peça para baixo, tá? Já fiz ela maior. Como vocês podem ver, depois aqui do entremeio, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de motivos, tá bom? 5 carreiras de motivos, o que dá um total aí de 15 carreiras, ok? Só que aqui, na parte de baixo, eu ainda não fiz o acabamento. Por que que eu ainda não fiz o acabamento? Porque, primeiramente, eu vou fazer o acabamento aqui, na parte toda em volta da abertura do pescoço, que é onde eu vou fazer as passadas para o botão, tá bom? Então, primeiramente, eu vou incluir o botão e só depois que eu fazer todo esse processo é que eu vou fazer esse mesmo acabamento da manguinha na parte de baixo da peça, ok? Bem, antes da gente começar o acabamento, eu vou pegar 2 marcadores e vou fazer 2 marcações para que não corra risco da gente passar direto, tá bom? Que é a marcação do momento em que a gente sai da abertura da peça e vai para o desenho do decote. Onde é isso? É naquela carreira em que a gente para de seguir reto e começa a diminuir. Olhem só. Até aqui, a gente tá seguindo reto, aqui a gente já começou a diminuir. Então, aqui eu vou colocar o marcador. Esse marcador é para quando eu chegar nesse ponto, eu lembrar. Aqui é a curva que vem da abertura, ou que vai para a abertura, e que tá saindo, ou que tá indo pro decote, tá bom? Eu também vou fazer isso do outro lado, olhem só. Aqui, até aqui a gente vai reto, bem aqui já tem aquela quebra, a diminuição, onde a gente faz a curva pro decote. Eu vou colocar o marcador bem aqui também. Então, agora eu venho lá pra baixo. E olhem só, aqui eu tenho aquelas 5 correntes. Vou pular a primeira, a segunda e na terceira corrente, essa que fica bem no cantinho, eu vou amarrar o fio novamente. Vou entrar com a agulha nesse ponto, eu vou aproveitar e esconder já esse fiozinho aqui. Vou laçar o fio para colocar a agulha no trabalho. Vou fazer uma correntinha e nesse mesmo ponto eu faço um ponto baixo. Aqui, deitadinho, eu tenho um ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos nesse ponto alto. 1, 2. Vou pro próximo ponto alto, vou aproximar aqui para vocês verem, vou pro próximo ponto alto e vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. Vou pro próximo, olhem só, e vou fazer mais 2
pontos baixos. Então, eu vou seguir dessa forma, fazendo 2 pontos baixos. Bia, eu tô fazendo 2 pontos baixos e meu trabalho está encolhendo. O que que acontece? De repente, você pode ter um ponto muito alongado, esse seu ponto que tá aqui na lateral está muito alongado. Nesse caso, só 2 pontos baixos pode não ser o suficiente. Então, aí entra a necessidade de você testar. 2 pontos baixos não está sendo suficiente para o seu trabalho ficar retinho, então você pode fazer 3 pontos baixos. Pode ser que o seu ponto aqui na lateral esteja muito alongado. Entretanto, é fundamental que você mantenha a quantidade de pontos que você está fazendo, para não correr risco até mesmo de você fazer de um lado de uma quantidade e do outro lado você fazer de outra. Porque se um lado ficar com mais pontos baixos que o outro, vai ficar visível a diferença, tá bom? Vai ficar torto o seu trabalho. Então, se você de repente escolher fazer 3 pontos baixos ao invés de 2, como eu estou fazendo, aumente em todas as partes, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto alto que está aqui na horizontal, até eu chegar lá no entre meio. Cheguei aqui, olhem só, no entre meio, fiz aqui os 2 pontos baixos no último ponto alto antes do entre meio. Tenho aqui a primeira carreira de ponto baixo do entre meio, vou entrar aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho pontos altos, vou fazer 2 pontos baixos. Mais uma vez, eu tenho uma carreira de ponto baixo, mais uma vez eu vou fazer um ponto baixo nessa carreira. Novamente, uma carreira de pontos altos, então eu faço 2 pontos baixos. E aqui, uma carreira de ponto baixo, então eu faço mais um ponto baixo. E aqui eu volto a fazer 2 pontos baixos para cada ponto alto que está deitadinho. E eu vou fazer isso até eu chegar lá no marcador. Bem, estamos chegando aqui onde eu coloquei o marcador, que como eu já disse, o marcador, ele marca o ponto em que você está saindo da abertura e indo para o decote, onde a gente já começa fazendo diminuições. Eu vou fazer aqui 2 pontos baixos, porque eu ainda estou na parte reta, na parte da abertura. Vou tirar esse marcador daqui e nesse ponto onde está o marcador, eu vou colocar 3 pontos baixos. O primeiro ponto baixo é o último ponto dessa parte reta. O segundo ponto baixo é o ponto de curva. Nesse ponto de curva, eu vou voltar com o marcador. E o terceiro ponto baixo é o primeiro ponto da parte do decote, essa parte aqui em que as primeiras carreiras aqui são carreiras com diminuições. E como vocês podem aí observar no trabalho de vocês, o primeiro ponto dessas carreiras com diminuições, eles costumam ficar um pouco mais alongados do que os pontos aqui na lateral da parte reta. Se isso aconteceu com o trabalho de vocês, se vocês percebem que esses pontos aqui estão mais alongados, então vocês precisam colocar um ponto baixo a mais do que o que vocês colocaram aqui. Eu estou indicando 2 pontos aqui, mas eu já falei que se vocês acharem que vocês têm necessidade de colocar 3, porque o ponto de vocês é alongado, vocês colocam 3. E se na parte aqui de vocês está maior ainda, vocês colocam 4, tá bom? No meu caso, eu vou colocar apenas 3, mas somente nas carreiras que tem diminuições, onde o primeiro ponto está alongado, está mais longo do que os outros, tá? Então, aqui eu vou para o próximo ponto e faço 3 pontos baixos. Vai chegar um momento aqui em que eu vou voltar a trabalhar de forma reta. E quando eu voltar a trabalhar de forma reta, eu volto a fazer apenas 2 pontos baixos, a mesma quantidade de pontos que eu fiz na abertura da peça. Um outro detalhe é que é fundamental que vocês lembrem como vocês estão fazendo, quantos pontos vocês estão colocando na parte reta, quantos pontos vocês estão colocando na parte com diminuições. Por quê? Porque quando chegar do outro lado, vocês precisam repetir exatamente igual, tá bom? Senão vai ficar torto. Vai ficar visível a diferença de um lado para o outro. Olhem só, aqui acabou as carreiras com diminuições e aqui eu cheguei na parte reta novamente. Lembra? Naquela parte da alça, onde a gente começou a trabalhar reto, tanto do lado do decote como do lado da cava? Cheguei nela aqui. Então, eu volto a fazer apenas 2 pontos baixos. Eu vou aqui fazendo os pontos baixos até eu chegar lá na parte das costas.
Tô chegando aqui na parte das costas, como vocês podem ver, olhem só aqui a costura do ombro. E aqui a gente tem os pontos da parte das costas pra cima. O que que a gente vai trabalhar aqui? Como a gente vai fazer os pontos baixos? A gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui eu tenho duas correntes de separação, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui eu tenho um ponto alto, um ponto baixo. Uma correntinha separando um motivo do outro, um ponto baixo. Um ponto alto, um ponto baixo. E assim eu vou repetindo, tá, pessoal? É um ponto baixo para cada ponto, independente de ser ponto alto ou corrente. Então, é um ponto baixo para cada ponto e a gente vai fazer isso até a gente chegar do outro lado. Olhem só, já fizemos o acabamento na parte de trás e aqui a gente chega do outro lado. E eu voltei só para reforçar para vocês o seguinte: desse outro lado, a gente repete exatamente a mesma coisa que a gente fez do primeiro, tá bom? Exatamente a mesma coisa. Inclusive, quando você chegar lá naquele marcador que a gente colocou, você precisa lembrar que lá você vai colocar 3 pontos baixos. Vamos seguir até lá o final da carreira, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, então eu saí daqui de baixo fazendo a carreira de pontos baixos, dei a volta no decote, no pescoço, desci aqui do outro lado da abertura e agora eu estou aqui na última carreira. Para encerrar, eu venho nessa última carreira e faço os 2 pontos baixos. E faço também mais um ponto baixo bem no cantinho aqui, ok? Só que aqui é o seguinte, pessoal, eu não vou trabalhar ainda nessa parte de baixo da peça. Eu vou voltar para fazer a segunda carreira de pontos baixos. Então, eu vou virar aqui o trabalho. Vou fazer um ponto baixo sobre o primeiro ponto baixo, um ponto baixo sobre o segundo, e assim eu vou dar continuidade. Porém, antes de dar continuidade, eu preciso definir a posição que irão ficar os botões, tá bom? Porque nessa segunda carreira, eu começo a aplicar os botões e as casas, tá bom? Para eles. Se você quiser, você pode colocar botão em toda a abertura da sua peça, tá bom? Mas eu escolhi colocar botões apenas nesse trecho que vai do entre-meio até ali onde tem o marcador. É esse trecho aqui que eu irei fechar, que eu irei aplicar os botões. Isso aqui é uma escolha minha, você fecha do jeito que você quiser, ou se não quiser fechar também é válido, tá bom? Eu escolhi esse botão de 15 milímetros, mas você pode escolher o botão do tamanho que você quiser. Também escolhi um botão que aqui é chamado de botão de pezinho, porque a passagem para o fio, para a costura, fica aqui na parte de trás dele. Eu gosto de usar esse formato de botão porque eu acho mais fácil aplicar ele embutido no ponto baixo. Mas se você preferir outro tipo de botão, por exemplo, aquele que tem os furinhos no centro, você pode aplicar do jeito que você quiser, não tem problema nenhum, tá? Aqueles do furinho só não vai dar para aplicar do jeito que eu vou aplicar esse aqui, mas aí fica à vontade para fazer do jeito que você quiser. A quantidade de botões que você vai precisar vai depender de muita coisa, como, por exemplo, o espaço que você vai fechar, o tamanho do botão, quanto maior o botão, menos botões vocês irão precisar. E a distância também que vocês costumam gostar que fique um botão do outro. Como eu vou fechar apenas esse trecho e o meu botão é um botão relativamente pequeno, eu acho que 4 botões vai ser o suficiente para mim. Antes de começar a aplicar, eu preciso definir quantos pontos baixos terão entre um botão e outro. E para eu definir essa quantidade de pontos baixos, eu preciso ter uma noção de como os botões ficarão na peça, tá? Para isso, eu vou distribuir aqui eles, para que eu consiga contar quantos pontos vai ter entre um botão e outro. O primeiro botão vai ficar aqui, em qualquer região aqui, do entre-meio, mais ou menos nessa região. O último botão vai ficar lá próximo à curva, tá bom? Os outros 2 botões eu preciso distribuir entre um e outro de forma harmônica, para que fique com uma distância relativamente igual entre uma e outra. Mais ou menos assim. Agora, eu vou definir quantos pontos baixos vai ter entre um botão e outro.
Para eu fazer essa contagem, eu costumo fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou no botão lá de cima, tá? No botão lá de cima, e vou colocar o marcador em um ponto baixo lá próximo. Esse marcador, ele está me dizendo que aqui eu vou ter um botão, tá? Aqui eu vou ter um botão. Aí, eu venho com o segundo marcador e coloco no segundo botão de cima para baixo. Mais ou menos aqui, próximo do segundo botão. Esse marcador está me dizendo que aqui vai ter um botão. Para eu colocar os outros dois botões que faltam, aí o que que eu vou fazer? Eu vou contar quantos pontos baixos tem entre o primeiro marcador, que está marcando o botão mais alto, e o segundo marcador. Não sei se vocês irão conseguir visualizar daí a minha contagem. Vamos lá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 pontos baixos entre um marcador e outro. Eu não contei com os pontos baixos que estão os marcadores, tá? 9 pontos baixos entre um marcador e outro. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui para depois do segundo marcador e conto 9 pontos baixos. Sem contar com o ponto baixo onde está o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui no 10º ponto, eu vou colocar um outro marcador. Aqui vai ficar o terceiro botão. Novamente, eu vou contar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, no 10º ponto, eu vou colocar o quarto e último botão. Tá bom? Então, a distribuição dos meus botões ficou dessa forma aqui, tá? Como eu disse, começando ali na região do entre e meio até lá próximo da curva. Então, agora eu vou voltar com os meus pontos baixos e quando eu chegar aqui próximo do primeiro marcador, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente coloca o botão. Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só. Cheguei aqui no primeiro marcador, que é onde eu irei colocar o primeiro botão. Mas antes de eu colocar o primeiro botão, eu quero que vocês identifiquem o seguinte na peça de vocês. Nesse momento, esse lado que está virado para a sua frente é o lado direito ou o lado avesso da sua peça. Se você ficar na dúvida, veja para que lado estão as costuras que a gente fez, tá? As costuras das mangas, do ombro, elas que irão definir o que é avesso e o que é direito. As costuras estão viradas para o lado avesso da peça. Então, aqui você observa que lado está para a sua frente, o lado direito ou o lado avesso. Os botões, pessoal, eles precisam ficar virados para o lado direito, o lado de fora, o lado de uso, tá bom? Então, é por isso que é necessário que vocês saibam que lado está para frente de vocês nesse momento, para que vocês saibam para que lado vocês irão prender o botão. A minha peça, ela está com o lado avesso para minha frente, ou seja, o meu botão vai precisar ficar virado para o outro lado. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como prender o botão para os dois lados, tá bom? Para que vocês façam o que for o caso de vocês. Eu vou tirar aqui o marcador. Aqui vocês observam que eu não vou tirar a agulha da laçada e eu vou colocar a agulha no botão. Se a sua agulha não entrar aqui no pezinho, vocês podem trocar por uma agulha mais fina, só para vocês fazerem isso aqui. Agora, eu vou colocar a agulha no ponto onde estava o marcador e vou laçar o fio e puxar. Nesse momento, eu tenho na agulha a última laçada que eu puxei, o botão e a primeira laçada. Eu vou puxar a última laçada por dentro do botão. Vou segurar aqui o botão e vou passar por dentro dele. Pronto. Agora, eu tenho duas laçadas e para eu fechar esse ponto, eu laço mais uma vez e passo por dentro deles dois, das duas laçadas. Só que antes de eu fazer isso, eu preciso definir para que lado vai ficar o meu botão. Se você está com o lado direito para a sua frente, o seu botão também precisa ficar virado para cá. E a melhor maneira de você fazer isso é assim. Você vai aqui com a ponta da agulha, passar por trás do botão. Dessa forma. E aqui atrás você fecha. Laça e puxa por dentro das duas laçadas, tá bom? Agora, se você, assim como eu, está com o lado avesso para a sua frente, então, você precisa deixar o botão para trás mesmo. Então, do jeito que está aqui, você laça e você fecha.
Simples assim. Agora é só você continuar até você chegar lá no próximo botão. Cheguei aqui no ponto onde eu vou colocar o próximo botão. Vou tirar o marcador, vou colocar o botão na agulha, vou entrar no ponto onde estava o marcador, vou laçar o fio e vou puxar. Olhem só, vou pegar essa última laçadinha e vou passar por dentro do botão. Aqui você define para que lado o seu botão precisa ficar. Se você está com o lado direito para sua frente, você passa aqui a agulha para trás. Se você estiver com o lado avesso para sua frente, você deixa o botão para trás e a agulha precisa ficar pela frente. Aí, você laça o fio e puxa. E aqui você dá continuidade. Simples assim, pessoal. Então, a gente vai prender todos os botões dessa forma. Quando chegar lá no último, a gente volta. Tô aqui fechando o último botão. Olhem só, esse marcador já é o marcador da curva. Olhem só como ficaram aqui as minhas aplicações. E aqui eu vou continuar. Sendo que aqui, quando eu chegar no marcador da curva, o que eu vou fazer? Vou tirar esse marcador e nesse mesmo ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos. O primeiro ponto baixo é o último da abertura, o segundo é o pontinho de curva, eu vou voltar com o marcador para ele. E o terceiro ponto baixo já é o primeiro ponto aqui do decote. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, por toda a volta do decote, até eu chegar lá no outro marcador, tá? No outro pontinho de curva. Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, olhem só, no marcador, esse marcador que indica aqui o pontinho de curva, quando a gente está saindo aqui do decote e indo para a parte reta, vou tirar o marcador e vou fazer dentro desse ponto 3 pontos baixos. O primeiro ponto é o último ponto de onde eu estou vindo. O segundo ponto é o ponto de curva, nele eu vou colocar o marcador novamente. E o terceiro ponto é o primeiro ponto da reta, para onde eu estou vindo. Antes da gente continuar, eu quero que você vá lá no outro marcador e contem quantos pontos vocês têm entre o marcador e o ponto onde está o botão. Aqui vocês conseguem ver que eu tenho aqui, ó, 2 pontos, tá? Eu estou mostrando isso para me localizar, para quando eu for abrir a casa do outro lado, eu saber exatamente onde está o primeiro botão. O primeiro botão está no terceiro ponto, depois do ponto onde está o marcador. Olhem só, o primeiro, o segundo e no terceiro ponto está o botão. Contem aí o de vocês, observem o de vocês, para vocês saberem o que fazer. Então, eu venho aqui para onde eu estava. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, depois do marcador, vou fazer o segundo ponto. E o terceiro ponto é o ponto onde está o botão, no meu caso, tá? Então, é aqui que eu vou abrir a casa. Para o tamanho do meu botão, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular esse ponto baixo. E no segundo ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou testar o botão, tá? Eu preciso testar para ver se passou. Como vocês podem ver, passou e não passou apertado. Daqui a pouco eu vou fazer mais uma carreira, e essa carreira, ela vai apertar um pouquinho mais essa casa. Então, eu preciso ter consciência disso, que se estiver muito apertado, eu preciso folgar um pouquinho mais, fazendo, por exemplo, uma correntinha a mais para deixar o botão mais solto, já que a próxima carreira vai apertar um pouquinho. No meu caso, já foi suficiente, tá? Então, eu não vou fazer mais nenhuma mudança. E aqui eu fiz um ponto baixo, você deve lembrar que entre um botão e outro, eu fiz 9 pontos baixos, então, eu vou fazer aqui também 9 pontos baixos. Você vai colocar a mesma quantidade de pontos baixos que você colocou entre um botão e outro na sua peça. Aqui já é o primeiro ponto baixo, e eu vou dar continuidade. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, sétimo,
oitavo e o nono. Aí, no 10º ponto, é onde está o botão do outro lado. Então, eu vou fazer 3 correntes, vou pular esse 10º ponto e a partir do segundo, eu começo tudo de novo, colocando a mesma quantidade de pontos baixos. E eu vou fazer isso aqui até eu ter a mesma quantidade de botões que eu prendi do outro lado. E eu vou seguir até chegar aqui no finalzinho da carreira, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui no final da nossa segunda carreira só de pontos baixos. Olhem só. E agora, eu vou virar o trabalho e vou para a terceira carreira, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Nessa terceira carreira, eu vou apenas explicar aqui para vocês o que vocês irão fazer, porque vai ser um processo super simples. Então, não vai ser necessário eu mostrar na prática, tá bom? Eu vou apenas indicar o que vocês irão fazer. Como vocês devem lembrar, eu coloquei 4 botões na minha peça, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços para prender os botões, tá bom? Você vai subir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar nas casas, você vai fazer 2 pontos baixos no espaço, tá bom? 2 pontos baixos. E aí, sobe fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, repetindo o mesmo processo de 2 pontos baixos na casa. Chegou aqui, onde tem o marcador, você vai tirar o marcador e vai fazer 3 pontos baixos nesse ponto. Só que aqui você já não precisa mais voltar com o marcador, tá bom? Não precisa mais. Tirou, fez os seus 3 pontos, segue adiante. Dá a volta no pescoço até chegar no próximo marcador, onde você mais uma vez vai fazer 3 pontinhos e vai eliminar o marcador. Agora é hora de trabalhar nessa parte onde está os botões. Você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. O que você precisa lembrar aqui é que você prendeu o botão fazendo um ponto baixo também, que é esse ponto que fica bem aqui em cima, ó. Então, você também precisa fazer um ponto baixo nele, tá bom? Você precisa fazer um ponto baixo nele também. E aí, você segue até você chegar aqui embaixo. Quando você chegar aqui embaixo, a gente volta para começar a trabalhar na parte inferior da peça. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa terceira carreira de pontos baixos. E agora, a gente começa a trabalhar na parte de baixo da peça. E na parte de baixo da peça, a gente vai fazer o mesmo acabamento que a gente fez na manga. Só que a gente vai distribuir esses acabamentos de uma forma diferente. Por exemplo, aqui na manga, os 5 pontos altos foram feitos no espaço de uma corrente entre um leque e outro. Já aqui na parte de baixo, esses 5 pontos altos serão feitos no ponto alto do meio dos leques, tá bom? E bem aqui no início, onde nós estamos, a gente está aqui na metade de um leque. E o ponto alto do meio é esse bem aqui. Então, eu venho nesse ponto e faço o primeiro ponto alto. Logo em seguida, eu faço o picô, que lembrando, são 3 correntes e um ponto baixo sobre o ponto alto que você acabou de fazer. Aí, eu repito esse processo por mais 4 vezes. Até eu ter um total de 5 pontos altos e 4 picôs. Pronto. Agora, eu vou fechar esse acabamento aqui nesse espaço de uma corrente, onde na manga era onde a gente fazia os 5 pontos altos. Agora, a gente só fecha com um ponto baixo. E daqui, a gente já vai pro ponto alto central do leque seguinte e repete tudo de novo. Ficando dessa forma, e a gente vai fazer isso por toda a parte de baixo da peça, até a gente chegar lá no outro cantinho, onde a gente vai arrematar o nosso trabalho, e ele estará dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.